Oi pessoal, eu sou o Douglas e nesse vídeo a gente vai continuar fazendo uma breve revisão de trigonometria utilizando o livro de cálculo 1 do James Stewart. Lá no início dele tem um teste de verificação que a gente está resolvendo. A gente já resolveu no vídeo anterior a primeira parte, os 5 primeiros exercícios. Agora nesse vídeo a gente vai resolver os 4 exercícios restantes. Então a gente parou aqui no exercício 6, está falando que o seno de x é 1/3, secante de y 5/4. X e y são arcos que estão entre 0 e π/2, ou seja, no primeiro quadrante. E daí está pedindo para a gente calcular o seno de x mais y. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber de algumas identidades trigonométricas. Uma relação muito importante é essa daqui, é chamada de relação fundamental da trigonometria. A gente tem que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo dá sempre igual a 1. Por que essa fórmula aqui é interessante? Porque se a gente sabe o seno de um ângulo, a gente consegue descobrir o cosseno. Se a gente por acaso sabe o cosseno de um ângulo, a gente consegue descobrir o seno. Mas na verdade mesmo, só com essa fórmula não dá para descobrir um dado o outro. Porque na verdade, por estar elevado ao quadrado, se por acaso a gente sabe o seno e quer descobrir o cosseno, ao isolar o cosseno vai aparecer um mais ou menos. Então a gente tem que descobrir qual que é o quadrante do ângulo, para saber se a gente deve usar o sinal positivo ou negativo. Porque só utilizando essa fórmula, pegar o sinal negativo dá na mesma do que pegar o sinal positivo, porque está elevado ao quadrado, então o sinal negativo não faz diferença. Por isso que é bem importante essa informação aqui no enunciado. Está falando que x e y são arcos no primeiro quadrante. Se eles estão no primeiro quadrante, significa que o cosseno deles vai ser positivo, o seno desses arcos vão ser positivos também. Então eu vou deixar mais claro quando a gente realmente estiver indo atrás de descobrir seno e cosseno dos arcos x e y. Uma outra identidade importante para essa questão, já que a gente quer avaliar o seno de uma soma, a gente precisa saber essa fórmula daqui. O seno de um A mais B vai ser seno de A cosseno B mais seno de B cosseno A. É essa fórmula que a gente vai utilizar, tá? É o seno da soma. Então vamos considerar o sinal de mais aqui e o sinal de mais aqui também. E daí, só para aproveitar essa questão, vamos expandir um pouquinho. Se por acaso fosse seno de uma diferença, ou seja, seno de A menos B, seria seno A cosseno B menos seno B cosseno A. E não vai precisar aqui nessa questão, mas vamos colocar aqui também o que seria o cosseno de um A mais B. Seria cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E o que seria o cosseno de A menos B? Seria cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Então são identidades que podem ser úteis aí para você ao longo do curso de cálculo 1. Então, sabendo dessa teoria, a gente pode ir atrás de resolver o exercício. Ele pede o seno de x mais y. Vamos escrever aqui. Utilizando a fórmula aqui, vai ser seno de x cosseno y mais seno de y cosseno x. Isso significa que a gente precisa do seno e do cosseno do x, do seno e do cosseno do y. Aqui a gente tem o valor do seno do x. Se a gente utilizar essa relação aqui, a gente consegue encontrar o cosseno do x. Então vamos fazer isso. Vamos substituir aqui no lugar do θ o x. Já vamos isolar, tá? Já vou escrever aqui o cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então vou escrever aqui na direita. Cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Já vou substituir aqui, tá? O seno de x é 1/3. Então, seno ao quadrado de x vai ser 1/9. 1 menos 1/9 podemos escrever como 8/9. E se o cosseno ao quadrado de x é 8/9, significa que o cosseno de x tem que ser mais ou menos raiz de 8. Raiz de 8 é raiz de 2 ao cubo, tá? Então vai ficar 2 raiz de 2 dividido pela raiz de 9, que é 3. Só que x é um arco bem definido, tá? O seno dele é 1/3 e ele está no primeiro quadrante. Imagina aqui no ciclo trigonométrico, arcos que têm seno igual a 1/3. Vamos identificar aqui o 1/3. Arcos que têm o seno igual a 1/3 são os arcos aqui que a projeção no eixo y bate no 1/3. Então seriam arcos que batem aqui ou aqui. No caso, a gente está falando de um ângulo entre 0 e π/2. Então tem que ser esse arco daqui. O que eu estou querendo falar para vocês é que o arco está muito bem definido. Se o arco está bem definido, o cosseno do arco não pode ter dois valores aqui. Não pode ser mais e menos 2 raiz de 2/3. É um dos dois. E no caso, por estar no primeiro quadrante, o cosseno vai ser positivo. Então por isso que eu falei para vocês que só essa fórmula aqui, você não consegue encontrar o cosseno a partir do seno, porque aparece um mais ou menos ao tirar a raiz. Só que sabendo o quadrante, a gente descobre aqui que no caso vai ser o cosseno mais 2 raiz de 2/3.
Então, com isso, a gente já tinha o seno de x igual a 1/3, descobrimos o cosseno de x, 2 raiz de 2 sobre 3. Vamos atrás, então, do seno de y e do cosseno de y. Sobre o y, além de falar que ele está no primeiro quadrante, está falando sobre a secante desse arco, é 5/4. Assim como já utilizamos em questão anterior, vamos utilizar que a secante de um arco é 1 sobre o cosseno do arco. Isso significa que o cosseno de y vai ser o inverso da secante, ou seja, 1 sobre a secante. Como a secante é 5 sobre 4, 1 sobre 5 sobre 4 vai dar o cosseno de y igual a 4 sobre 5. E agora, uma vez que a gente tem o cosseno do y, podemos utilizar isso aqui para encontrar o seno. Vamos ter que o seno ao quadrado de y vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado de y. O cosseno de y é 4 sobre 5, então ao quadrado vai ficar 16 sobre 25. 1 menos 16 sobre 25 faz o MMC, vai ficar 25 menos 16, 9 sobre 25. Daqui a gente tira que o seno de y vai ser mais ou menos a raiz de 9 sobre 25, ou seja, 3/5. Mas da mesma forma que a gente argumentou aqui para o arco x, para o arco y a gente sabe que ele está muito bem definido. Não tem como o seno dele ser mais ou então menos, vai ser um dos dois. E no caso, por ele estar aqui no primeiro quadrante, é um quadrante que tem o valor do seno positivo. Então a gente vai considerar o mais 3/5. E daí agora então temos o seno e o cosseno do y. Podemos utilizar essa fórmula porque a gente já tinha o seno e o cosseno do x. Então temos todos os valores aqui. Vamos só substituir na fórmula acima então. Vamos ter seno de x mais y. Vai ser o seno de x cosseno y mais seno y cosseno x. O seno x é 1/3, cosseno y 4/5, mais seno y, que é 3/5, vezes o cosseno x, que é 2 raiz de 2 sobre 3. Podemos deixar tudo sobre 15. Em cima vai ficar 4 mais 3 vezes 2 raiz de 2, dá 6 raiz de 2, dividido por 15. Daí essa é a resposta final desse exercício. Antes da gente prosseguir, queria fazer só um pequeno comentário sobre esse arco y. É um arco que ele aparece muitas vezes justamente por ter um seno e um cosseno racional, ou seja, valores bem mais fáceis de lidar do que ter que lidar com raiz, por exemplo. Esses valores de seno e cosseno têm tudo a ver com aquele triângulo retângulo bem famoso, triângulo de medidas 3, 4, 5. Vamos supor que aqui é medida 3, aqui medida 4, aqui medida 5, triângulo pitagórico. É como se o y fosse esse ângulo daqui. Veja que o seno dele é 3 sobre 5, o cosseno dele é 4 sobre 5. Então, pelo menos considerando aqui ângulos no primeiro quadrante, se aparecer em algum momento um seno de 3/5, você já sabe naturalmente que o cosseno vai ser 4/5. Se por acaso o cosseno for 3/5, daí vai ser o seno que é 4/5. A gente vai estar falando desse triângulo retângulo daqui. Ou então seus múltiplos, tá? Um triângulo semelhante a esse. Como são valores que aparecem bastante, eu acho que é interessante você já ter em mente. Às vezes vai aparecer como 0,6 e 0,8, mas é exatamente a mesma coisa do que está aqui, né? Então é um ângulo que a gente gosta de usar, vai aparecer bastante porque torna as coisas um pouco mais simples, são números mais simples do que normalmente aparece quando a gente lida com seno e cosseno. Então esse é só um breve comentário, vamos lá para a próxima questão, número 7. Questão 7 é para demonstrar algumas identidades trigonométricas. Vamos começar aqui pelo item A, vamos mostrar que esse lado esquerdo é igual ao lado direito. Então vamos começar desenvolvendo o lado esquerdo. Vamos trocar a tangente do ângulo por seno dividido pelo cosseno do ângulo. Daí isso aqui está multiplicando o seno mais o cosseno. Como aqui a gente tem uma fração, vamos fazer o MMC. Então para isso vamos colocar esse cosseno de θ também sobre cosseno de θ. Então o numerador vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Então agora a gente pode somar os numeradores. Aqui a gente tem seno ao quadrado de θ, né? Seno vezes seno, mais o cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, pela relação fundamental, isso aqui dá sempre 1. Então vai ficar 1 sobre cosseno de θ, e 1 sobre cosseno de θ, é o inverso do cosseno, é simplesmente a secante de θ. E é exatamente o que está escrito aqui, tá? Então essa identidade é verdadeira. Agora vamos aqui para o item B, vamos mostrar que esse lado esquerdo é igual a esse lado direito. Vamos novamente substituir tangente por seno dividido por cosseno. No numerador a gente vai ficar com 2 seno de x dividido por cosseno de x. No denominador a gente vai ficar com 1 mais tangente ao quadrado de x. Então vai ficar seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Para fazer essa soma aqui no denominador, vamos fazer o MMC. Então esse 1 vai ser cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado.
Então vamos substituir aqui, só para ficar mais claro. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, é o 1 que tinha ali. Com o mesmo denominador a gente pode somar, aqui em cima vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Pela relação fundamental, isso aqui vai dar 1. Então vamos reescrever isso aqui. Vamos manter em cima como 2 seno x cosseno x. Embaixo vai dar 1, o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, e dá tudo dividido por cosseno ao quadrado. Agora dá para simplificar esse cosseno com esse cosseno ao quadrado, vai restar somente 1 sobre cosseno no denominador. E daí a gente pode passar o cosseno para cima multiplicando, vai ficar 2 seno de x cosseno de x. A gente queria chegar em seno de 2x, mas eu quero mostrar para vocês que o seno de 2x é exatamente isso aqui. Vamos lembrar que uma das relações trigonométricas, seno de a mais b, vai ser seno a cosseno b mais seno b cosseno a. Se a gente trocar o a e o b por x, vai ficar seno de x mais x, ou seja, a gente vai ter o seno de 2x. E daí vai ficar seno x cosseno x mais seno x cosseno x. Ou seja, o seno de 2x vai ser exatamente a mesma coisa do que 2 seno x cosseno x. Então, com isso, a gente finaliza aqui, né? Tem uma última passagem, falar que isso é o seno de 2x. E daí a gente, então, realmente chegou que esse lado esquerdo é igual a esse lado direito. Deixa eu mostrar um outro caminho que pode ser interessante também. A gente viu pela relação fundamental que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo, isso aqui vai ser 1. Se a gente simplesmente dividir os dois lados da igualdade por cosseno ao quadrado, a gente tem uma variação da relação fundamental. A gente vai ficar com seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, que vai dar tangente ao quadrado. Daí, mais cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado, vai dar 1, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno seria secante. Então, isso aqui seria igual a secante ao quadrado. Essa relação aqui também acaba aparecendo algumas vezes. É uma variação da relação fundamental. Basta dividir por cosseno ao quadrado dos dois lados. No caso desse exercício aqui, a gente poderia aproveitar, então, se a gente já soubesse desse resultado, que o 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então, a gente já poderia trocar aqui por secante ao quadrado. Como está dividido por secante ao quadrado, é a mesma coisa que multiplicar por cosseno ao quadrado. Então, a gente pegaria o 2 tangente, multiplicaria pelo cosseno ao quadrado, ia cancelar com esse cosseno, já ia restar aqui 2 seno vezes cosseno. Então seria uma forma de fazer se já soubesse de cara essa relação fundamental ajustada. E antes da gente prosseguir para a próxima questão, queria pedir para você que está aproveitando o vídeo até aqui, para não esquecer de deixar seu like e se inscrever no canal, porque daí isso nos ajuda a fazer o conteúdo chegar para mais gente. E além disso, eu queria falar que a gente tem o nosso curso de Cálculo 1 gratuito em uma plataforma, bem organizado com aula, questões resolvidas e até provas resolvidas de faculdades. A gente vai deixar o link na descrição, você pode dar uma olhadinha lá caso tenha interesse. Então vamos prosseguir aqui para a próxima questão, questão número 8. Agora é uma equação envolvendo o seno. Vamos encontrar todos os valores de x, tal que o seno de 2x igual a seno de x. Isso para valores de x entre 0 e 2π. Vamos aproveitar o que a gente acabou de ver sobre o seno de 2x. A gente viu aqui em cima ó, que o seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Então vamos usar aqui embaixo. Essa equação vai ficar 2 seno x cosseno x igual a seno x. Um cuidado que tem que tomar aqui, que muito aluno acaba errando, que é simplificando os dois lados por seno de x. A gente não pode fazer isso se o seno de x for zero, porque simplificar aqui significa dividir os dois lados por seno de x. Se o seno de x for zero, a gente estaria fazendo uma divisão de zero, não pode fazer isso. Então aqui tem dois caminhos que você pode tomar. Você pode quebrar em dois casos. Por exemplo, para essa igualdade ser verdadeira, a gente sabe que vai ser verdadeira se o seno de x for igual a zero. E daí também a gente pode analisar o que acontece se o seno de x não for zero, ou seja, não for esse caso. Se o seno de x não for zero, daí sim eu posso simplificar esse com esse. E daí a gente teria 2 cosseno de x igual a 1. Uma outra possibilidade seria jogar tudo para o lado esquerdo. 2 seno x cosseno x menos seno x igual a zero. E daí fatorar. Seno x vezes 2 cosseno x menos 1. Isso aqui ser igual a zero. E daí veja que a gente chega na mesma coisa. Como a gente tem um produto dando zero, ou esse aqui é igual a zero, ou esse aqui é igual a zero. Ou seja, 2 cosseno x igual a 1. Então você pode escolher ou esse caminho de fatorar, ou de quebrar em dois casos. O caso do seno x ser igual a zero, ou seja, aquilo que a gente quer cancelar dividido os dois lados ser igual a zero. E o caso em que o seno x é diferente de zero, então a gente realmente pode cancelar. Então a gente viu que para essa igualdade ser verdadeira, o seno de x é igual a zero, ou então o outro caso é o cosseno de x ser igual a 1 sobre 2.
Uma vez que temos os valores do seno ou do cosseno, a gente pode ver no ciclo trigonométrico quais são os arcos correspondentes. Então vamos desenhar aqui o ciclo trigonométrico. Embaixo tem o cosseno, no eixo y tem o seno. Vamos pôr aqui a circunferência. Vamos começar com o seno igual a zero. Seno igual a zero são arcos cuja projeção no eixo y acaba caindo aqui na origem. Ou seja, a gente está falando desses arcos e desses arcos aqui. Ao fazer a projeção no eixo y, cai aqui na origem. Tem infinitos arcos que caem aqui, tá? Por exemplo, aqui tem o zero, aqui tem o π, aqui tem o 2π também, o 3π e assim por diante. Mas a gente está interessado somente entre 0 e 2π. Então a gente vai considerar o 0, o π e depois completando uma volta, o 2π. Então para resolver esse primeiro caso aqui, ó, em que o seno de x tem que ser igual a zero para que a igualdade seja válida, aqui a gente vai ter três soluções possíveis. X igual a zero, x igual a π, ou então x igual a 2π. Agora vamos ver o outro caso. Valores de x tal que o cosseno de x igual a meio. Aqui está com o cosseno, x igual a meio bate aqui. Vamos colocar aqui o valor de 1 meio. Vamos procurar arcos que tenham o valor desse cosseno, ou seja, a projeção no eixo x bate ali. Vão ser esse arco aqui e outras voltas, né? Múltiplas voltas caindo nesse mesmo ponto. Só que a gente só está interessado na primeira volta. Esse arco aqui do primeiro quadrante, a gente conhece, né? Um arco no primeiro quadrante que tem um cosseno igual a meio. Esse arco vai ser o π sobre 3, ou 60 graus. Como faz para descobrir esse arco? Como a projeção aqui é a mesma do π sobre 3, significa que esse arco aqui que tem medida π sobre 3 tem que ser igual a esse arco aqui também. Então esse valor ele pode ser obtido através de 2π, que seria a volta completa, tirando esse arco daqui. A medida desse arco que tem uma medida de π sobre 3. Veja que essa medida aqui para cima é a mesma medida da de baixo. Então esse arco aqui vai ser o 2π tirando o π sobre 3. Fazendo o MMC vai ficar 6π menos π, vai dar 5π sobre 3. Então quais são os valores de x tal que o cosseno dele dê 1 sobre 2? Vai ser π sobre 3 ou então o 5π sobre 3. Então vamos por aqui, vai ser a solução para que o cosseno de x seja meio. Então, x igual a π sobre 3, ou então o x tem que ser 5π sobre 3. Então, temos esses 5 valores aqui de x entre 0 e 2π que fazem essa igualdade ser verdadeira. Agora vamos para a questão 9. Vamos esboçar o gráfico de y igual a 1 mais seno de 2x. Já deixei preparado aqui o ciclo trigonométrico e os eixos coordenados para a gente esboçar o gráfico. Primeiro, eu quero colocar um ângulo θ aqui, e quero fazer o gráfico do seno de θ. Quando θ é igual a zero, o seno de θ vai ser zero. Lembrando que o seno vai ser na projeção aqui na ordenada, no eixo y. Então, quando o θ é igual a zero, o seno vai ser zero. Significa que esse ponto está no gráfico do seno de θ. Então, vamos considerar aqui a origem no seno de θ. À medida que o θ vai aumentando, a sua projeção aqui no eixo y vai aumentando também. A projeção no eixo y aumenta até que o θ chega aqui no π sobre 2. Daí atinge o seu valor máximo, vai ser esse tamanho aqui, que é um tamanho unitário. Isso significa que quando o θ atinge π sobre 2, atinge esse ponto máximo aqui. O seno do θ vai ser 1. Então vamos adicionar esse pontinho aqui do π sobre 2. Mais do que isso, veja que à medida que o θ vai avançando aqui, o valor do seno vai aumentando, mas aumentando cada vez mais devagar. Isso porque, inicialmente, à medida que o θ estava avançando, ele está avançando muito na vertical, então a sua projeção vai aumentando muito rápido. Depois, ele começa a aumentar aqui, ó, mas quase na horizontal, então a sua projeção aqui na vertical acaba mudando bem pouquinho. O que eu estou falando é que ele vai fazer algo mais ou menos assim, ele vai aumentando, mas aumentando cada vez mais devagar. E daí, quando o θ vem do π sobre 2 até o π, algo bastante parecido acontece. Só que agora o seno do θ vai diminuindo, do 1 até o 0. Então vamos prosseguir aqui no nosso esboço, vai diminuindo do 1 até passar no 0 quando o θ é igual a π. Quando o θ vem de π até 3π sobre 2, o seno fica negativo. Ele sai do 0 e vai lá até o menos 1. Vai fazer algo mais ou menos assim. E daí depois indo de 3π sobre 2 até 2π, sai do menos 1 e vai avançando até o 0. Então faz mais ou menos assim. Uma vez que completou uma volta inteira, à medida que vai avançando além do 2π, vai continuando de uma forma cíclica e vai se repetindo tudo o que tinha acontecido antes. Então, depois do 2π, volta a crescer até o 1, depois decresce até o 0, depois decresce um pouco mais até o menos 1, depois vai até o 0 e assim por diante. Então, a função seno é uma função periódica. A
A cada 2π ela se repete. Então a gente já fez do 0 até o 2π, depois basta continuar. Então a gente poderia continuar para cá. E a mesma coisa para o negativo também, tá? A partir do 0, se a gente fizesse o θ ser negativo, ele estaria girando no sentido contrário. Então o seno começaria indo lá para o -1, depois indo para o 0, depois indo para o 1, depois indo para o 0 e assim por diante. Então vamos completar aqui, para o lado esquerdo, do negativo. Ele indo lá para o -1, depois indo para o 0 e assim por diante. Então vai ficar mais ou menos assim. Então isso tudo para explicar o que seria o gráfico do y igual a seno de θ. Mas não é bem o que a gente quer y igual a 1 mais seno de 2x. Vamos atrás então como que ficaria o seno de 2x. Ao invés de colocar o θ aqui nas abscissas, vamos colocar o valor de x. E agora a gente vai focar no y igual a seno de 2x, tá? Veja que para o seno de 2x, o x não precisa ir até 2π para começar a se repetir. Como tem um 2 multiplicando aqui o x, basta que o x vai de 0 até π, que a gente já dá a volta inteira aqui no ciclo trigonométrico. Então veja só, se o x está indo de 0 até π, o 2x está indo de 0 a 2π, ou seja, dando a volta completa aqui dentro do argumento do seno. Esse 2 vezes x dentro do argumento do seno faz com que o gráfico do seno fique comprimido na horizontal. Ele ficaria mais ou menos assim. A gente também poderia continuar do lado esquerdo, ficaria mais ou menos assim. Vamos escrever aqui, esse seria o gráfico do y igual a seno de 2x. Veja como faz sentido, Quando x igual a π sobre 2, aqui dentro do argumento vai ficar seno de π. Não é à toa que está passando pelo zero. Está passando pelo mesmo ponto de quando o θ era 2 vezes maior. Fazendo x ser π sobre 2 é a mesma coisa do que fazer o θ ser π nesse gráfico aqui em preto. Isso simplesmente porque o argumento do seno aqui está multiplicado por 2 no caso do seno de 2x. Então o gráfico original do seno de θ ele fica comprimido na horizontal. Mas ainda y igual a seno de 2x não é bem o que a gente quer. Basta somar 1. Mas somar 1 não é difícil, né? É só deslocar uma unidade para cima todo o gráfico em azul. Então dá uma olhada só aqui na origem, tá? Estava saindo do 0, eu vou mover até o 1. Então primeiro eu vou fazer a parte direita do gráfico, deslocando até o 1. E agora a parte esquerda do gráfico também deslocando até 1. Então antes a gente tinha o y igual a seno de 2x. Agora que aumentamos uma unidade, ficou seno de 2x mais 1. E exatamente o que a gente queria. Veja aqui o esboço do gráfico, né? Tá bem periódico, bem no formato senoide que a gente está bem acostumado a ver. Ao invés de ir de -1 até 1, como a gente subiu uma unidade, agora ele vai de 0 até 2. E o período que o seno de θ seria 2π, por ser seno de 2x, o período agora virou π. Ele se repete a cada π unidades. Então esse seria um esboço aí do gráfico pedido na questão. Com isso a gente terminou o teste de verificação de trigonometria do livro de cálculo 1 do James Stewart. Espero ter ajudado você no assunto a fazer uma breve revisão de trigonometria que já acabe te auxiliando ao longo do seu curso de cálculo 1.